Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia de alegria. Bom dia! Hoje nós vamos começar com português, com um poema de Rosiana Murray, No Mundo da Lua. O livro chama-se No Mundo da Lua e o poema que a gente vai ler é No Mundo da Lua. Vamos lá? Vou inventar uma rua onde se pinte e se borde, se faça e aconteça, se cante, se dance, se plantem corações. Uma rua onde todos vivam no mundo da lua. Ai, que lindo! Adoro Rosiana Murray. Vocês vão ter a oportunidade de ver um videozinho que ela fez para um asilo, né? Para um lugar onde moram as pessoas idosas. Vocês vão gostar, tá certo? Mas aí eu não resisti, queria também falar o poema. Vamos lá então fazer a atividade? Vamos lá para a página 58, Sons nasais. Diz o seguinte, questão número 1. Releia a legenda da foto que acompanha a notícia que você leu. Qual notícia? Vamos lá, voltar, não é? Onde a gente estudou. Aqui, ó. Vamos reler aqui. Tem essa menina com o cachorrinho e essa aqui é a legenda. Que diz o seguinte. Vamos voltar lá para a nossa atividade. Giovana Gabriele, de 7 anos, pensa num jeito de alimentar e levar um pouco de carinho e atenção aos cães abandonados. Na letrinha A diz, as legendas são textos escritos que explicam imagens. Então, vamos voltar lá para dar uma olhadinha? Pronto, tá aqui. Essa é Giovana, né? Tá mostrando aqui o cãozinho e aqui a legenda. Essa legenda aqui existe para explicar essa imagem, tá certo? Então, diz o seguinte aqui. Opa, vamos lá. Que elementos da imagem essa legenda explica? Então, aqui na letrinha A, nós vamos responder o quê? O que é que essa legenda está explicando na imagem que a gente viu? Que é a menina na foto e o que ela faz, assunto se tornou notícia. Então, que aquela menina, né, que a gente viu, que é a Giovana, da foto, está mostrando o quê? O que ela faz e por que ela virou notícia, tá certo? Então, na questão 1, a letrinha A, nós vamos responder. Que a legenda mostra o quê? Quem é a menina, não é? Quem é a menina? É o que ela faz, que virou notícia, não é? O que ela faz, que virou notícia. B. Leia em voz alta as palavras a seguir que aparecem na legenda. Então, a gente vai ler para a gente escutar como é que essas palavrinhas ficam. Primeira palavrinha, pensa. Segunda, cães. Terceira, alimentar. Quarta, abandonados. Quinta, atenção. Então, mais uma vez, vamos lá? Pensa, cães, alimentar, abandonados e atenção. Os destaques nas palavras acima representam sons nasais, sons que a gente faz que saem muito pelo nariz, certo? Organize-os no espaço a seguir de acordo com as suas cores. Então, nós observamos aí no quadrinho que tem umas palavrinhas com a cor vermelha, outras palavrinhas com a cor verde. Aí aqui em cima nós vamos colocar os que tem a cor verde e aqui embaixo nós vamos colocar o que tem a cor vermelha, certo? Olhando de novo, pensa, pensa. Nós temos verde, o EN está em verde. Nós temos cães. O A e o tio está de vermelho.
Nós temos alimentar. O EN está em verde. Nós temos abandonados. O AN está em vermelho. Nós temos atenção. Atenção está em verde. Temos também o ATIL de atenção, não é? Aqui nós temos o EN verde e o ATIL de vermelho. Então, nós temos dois, tá certo? Vamos lá. Na questão 2 diz o seguinte. Agora, leia em voz alta as palavras a seguir. Empada, cambalhota, caçamba e embrulhar. Nós temos essas 4 palavrinhas aqui. Empada, né? A primeira. E na questão 2. Nós temos cambalhota. Na segunda. Nós temos caçamba. O quadro da professora é pequenininho, não vai dar para colocar tudo juntinho. Mas a gente coloca aqui embaixo, certo? E nós temos embrulhar. Temos essas 4 palavrinhas. Daí ele pede, localize os sons nasais dessas palavras e pinte-os de verde ou de vermelho, de acordo com os sons nasais da atividade 1. Como a professora não tem verde, vamos aqui com azul e vermelho. Também você pode fazer isso em casa. Caso você não tenha as cores verde e vermelho, você pode fazer. O grafite serve de cinza se você não tiver coleção. Então, você pode deixar um em branco e o outro você pode grafitar, né? Marcar com lápis grafite, com aquele que você escreve as palavrinhas, tá certo? O que não pode é ficar sem fazer atividade, não é verdade? Então, vamos lá. Vou usar o azul no lugar do verde e o vermelho. Agora, leia em voz alta as palavras a seguir. Empada. Vamos, igual como a gente estava fazendo a palavra de cima. Então, empada, se eu fosse colocar em cima, seria verde. A professora não tem verde. Vamos lá, colocando de azul. Cambalhota, o som, certo? Cambalhota seria aqui de vermelho. Vermelho a professora tem. Caçamba, mesmo jeito que cambalhota, não é? Então, vai de vermelho. Embrulhar seria de verde. A professora não tem, vai de azul. Tá certo? Façam aí, voltamos já. Na página 59, a questão 3 diz o seguinte. Preencha o quadro a seguir com as palavras que tem M ou N que você lê em voz alta nas atividades 1 e 2. Então, aqui nós vamos escrever palavras com M e aqui nós vamos escrever palavras com N. Lá dessas palavrinhas que nós escrevemos aqui na página anterior, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos a palavra, vamos começar com as palavrinhas de baixo aqui. Nós temos empada, empada é com M, então empada, empada, cambalhota, empada, cambalhota, caçamba, e embrulhar. Nas outras palavras, nós temos pensa, alimentar, alimentar, abandonados,
e atenção. Tá certo? Nós fomos aqui, nos baseamos com as palavrinhas que tem desse lado. Então, diz o seguinte, lá embaixo da nossa tabelinha, nós vamos preencher esse aqui. Diz, complete a frase a seguir de acordo com o preenchimento desse quadrinho aqui. Então, vamos observar. Nos sons nasais, antes de P e B, como assim, professora? Vamos lá. Quando a gente fala que a gente sente que o som saiu pelo nariz, que vem antes de P e B, o que é que acontece? Vamos ver aqui. O som nasal aqui foi antes de P. O som nasal aqui foi antes de B. O som nasal aqui foi antes de B. O som nasal aqui foi antes de B. Nós tivemos essas palavrinhas antes de B. Já aqui, o som nasal foi em outra consoante. Alimentar em outra consoante. Abandonados em outra consoante. E atenção em outra consoante. Vamos ver como é que a gente pode preencher aqui embaixo, tá certo? Primeiro a gente observa, não é? E depois a gente responde lá embaixo. Então, diz o seguinte. Complete a frase a seguir de acordo com o preenchimento do quadro. Nos sons nasais antes de P e B, a letra que acompanha a vogal é qual? Vamos observar aqui. Qual é a letrinha que acompanha a vogal antes de P e B? É o M, tá vendo? Ó, na palavra empada, caçamba, cambalhota e embrulhar. Então, antes de P e B, a palavrinha que tem é o M, certo? Nos sons nasais, antes das outras consoantes, qual é a palavrinha que vem? Qual é a letrinha? É o N, tá certo? Então, na nossa questão aqui embaixo, nós vamos responder que antes do P e B é o M e antes das outras consoantes é o N, como nós vemos aqui. Tá certo? Ó, vamos observar aqui, ó. Tá bom? Então, é o M. O M nos sons nasais, o M vai ser colocado antes do P e B e o N antes das outras consoantes. Tá legal? Na questão número 4, diz o seguinte: complete as palavras a seguir com M ou N. Então, a gente vai se lembrar daquela regrinha que a gente viu lá na atividade anterior. Quais foram? Nos sons nasais, a gente vai colocar M ou N. Qual é a diferença? M a gente vai colocar antes de P e B. As outras palavrinhas vão com N. Então, vamos lá ver se a gente aprendeu? Vamos lá. Na palavrinha participante. Participante, o que vem depois? É um T. Então, a gente vai usar o N. Importante. Aqui, nessa parte aqui, veio o P. Então, vai ser o M. Importante. Na outra, o T. Então, colocamos o N. Sombra. Na letra C. Nós temos sombra. O que é que vem depois? É o B. Então, nós vamos colocar o M. Na letrinha D, mundo. Mundo, nós vamos, aqui é o D, colocamos o N. Ombro. No ombro, nós temos aqui o B, vamos colocar o M. Fingimento. Temos o G, colocamos o N. Fingimento. Aqui é o T, colocamos o N. Lâmpada. O P, antes de P e B é o quê? O M, muito bem. Incêndio, nós temos IN com o N e aqui nessa parte N também. Incêndio. Então, o resumo do que nós aprendemos está aqui embaixo, ó. Na escrita, os sons nasais podem ser representados pelo tio, M ou N, né? O tio nós vimos na palavra mão, chão, papelão, mãe, não é? Com o tio nas vogais A e O. Por exemplo, criação, prisões.
Com o M ou N, após as vogais A e ou U. Utiliza-se M antes de P e B e N antes das demais consoantes, como a gente viu, né? Simpatia com M e antigo com N. Agora é a sua vez de fazer a atividade. Capricha na atividade, manda a foto para a professora que a gente está esperando, tá bom? Vamos lá então fazer a atividade? Simbora!